Boa tarde, hoje sexta-feira, 1º de agosto de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Ciclistas realizam um novo protesto na Rota do Sol contra a insegurança pública. A Prefeitura aplica multa moral para quem desrespeita vaga de estacionamento para idosos e portadores de deficiência. Fátima Bezerra disse que acordão do PMDB e PSB está na boca do povo. Carlos José Cavalcante, coordenador do Movimento Articulado de Combate à Corrupção, é o meu convidado nesta sexta-feira. Agora no RN Acontece. A insegurança para quem pratica atividade física ao ar livre está tão grande que os ciclistas que pedalam na Rota do Sol voltaram a protestar pelas ruas de Natal na noite de ontem. O grupo de ciclistas se reuniu no início da Rota do Sol para cobrar das autoridades públicas mais medidas de segurança para quem pratica atividades físicas ao ar livre em Natal. A própria Rota do Sol é local usado há anos pela turma do pedal. Mais de 2 anos para cá, a quantidade de assaltos e roubos só tem aumentado. Não tinha esse negócio de assalto, a gente pedalava aqui tranquilo, a hora que quisesse, sem problema no mundo nenhum. De uns tempos para cá, acabou-se. E ainda mais quando está faltando as lâmpadas nos postes, aí é que o negócio fica perigoso. Com 64 anos, Fernando faz parte da turma que viu o hábito de pedalar por aqui mudar. Otom também. Ele explica que hoje só sai de casa com a bicicleta se for em grupos. A grande realidade é que a gente está com medo, não pedalando para curtir o passeio. A gente está pedalando sempre medroso, sempre pensando, tá aqui, tá ali, tem um escurinho aqui, você já fica com medo. Você vê uma pessoa de moto, você já fica com medo. Então, é muito preocupante essa situação no momento. E nem mesmo a estratégia tem dado certo contra a insegurança. A gente se reúne nos grupos assim de 5 a 10 pessoas, que na realidade hoje, devido a essas ocorrências, deveria ser no mínimo 10, porque eles estão formando quadrilha de 4, 5 pessoas, como já aconteceu recentemente. A falta de policiamento e os pontos sem iluminação estão na pauta do grupo. O primeiro protesto aconteceu há menos de uma semana. 150 ciclistas se reuniram neste local para pedir por mais policiamento. No fim da mobilização, o grupo que vinha na frente acabou sendo assaltado. O principal alvo são as bicicletas. Alguns equipamentos chegam a custar entre 2 e 10 mil reais. Ronaldo fez economia para investir no pedal e já pensa em desistir com medo do prejuízo. Investe no material caro, já passou até pela mente de vender. Além de correr o risco de ser assaltado, de perder o material, perder a vida, né? Esta é mais uma onda de criminosos aqui, né? Você tem a onda de assaltos a ônibus, você tem a onda de assaltos a residências, assalto aos bancos, né? Os caixas eletrônicos, você tem onda de assalto a bares e restaurantes. Agora a onda é para quem pratica esporte, quem é ciclista. Vamos ver se a polícia age, né? Combater esses bandidos. Olha, 4 homens e 3 mulheres foram presos na noite de ontem em Pipa por tráfico de drogas. Uma adolescente de 14 anos fazia parte do grupo e foi apreendida. Os policiais foram informados que o grupo pretendia entregar drogas na praia do Litoral Sul. Durante a abordagem, houve troca de tiros entre PMs e suspeitos. Com o grupo foram apreendidas porções de maconha, cocaína, além de 3 mudas de maconha e 2 revólveres calibre 38. Um dos presos foi identificado como Alisson Patrício do Nascimento. Ele é morador de Macaíbe, suspeito de ter participado da morte de um policial militar da Paraíba, morto na última quinta-feira, dia 23, na comunidade de Pé do Galo. O grupo foi autuado em flagrante na delegacia de plantão da Zona Sul em Natal. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta sexta-feira, 1º de agosto. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: para cada 100 novos carros, 12,5 são roubados. Para cada 100 novos carros que entraram em circulação no Rio Grande do Norte nos 6 primeiros meses deste ano, outros 12,5 foram roubados. Segundo os dados do Denatran, 20.239 veículos foram emplacados nesse período, contra 2.528 roubados, são os dados do Denatran em destaque hoje na Tribuna do Norte.
O Novo Jornal traz aqui na sua manchete principal: no RN, 11 cidades têm até 54% de eleitores extras. O Justiça Eleitoral aponta que o Rio Grande do Norte possui 11 municípios nos quais o número de eleitores supera em até 54% a quantidade de habitantes. Destaque do Novo Jornal. E o portal nominuto.com, na sua manchete principal, hoje aqui de manhã: municípios poderão fazer acordo com o MP para cumprir metas. Fátima Bezerra diz que o acordão está na boca do povo. Mulher reage a assalto e bandido é preso, diz aqui o portal No Minuto. 7 pessoas são presas por tráfico de drogas na Pipa. Homicídios começam a ser investigados por delegacia especializada. Prefeitura de São Gonçalo e Clique Ideia, vão lançar jogo educacional Terra dos Mártires. Também um destaque aqui: Deise Benício é a Miss Rio Grande do Norte 2014. São os destaques do portal No Minuto, que você pode conferir no www.nominuto.com. Veja a seguir: Prefeitura aplica multa moral em quem desrespeita a vaga de estacionamento para idosos e portadores de deficiência. Eu volto em instantes com o RN Acontece. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal está realizando uma campanha para reduzir o desrespeito nas vagas de estacionamento para idosos e portadores de necessidades especiais. A multa moral vem sendo aplicada em vários estacionamentos da cidade. Basta uma olhada e logo você vai encontrar carros estacionados de forma irregular, ocupando vagas exclusivas para idosos e deficientes físicos. Na disputa por uma vaga, a cidadania perde feio nos estacionamentos de Natal. Seu Edmilson, logo que completou 60 anos, fez o cartão de idoso. Tem direito, por lei, a uma vaga exclusiva, mas são raras as vezes que consegue achar uma delas livre. Não vai dar jeito, eu acho que nem multando vai dar jeito. Isso é uma questão só de se educar, de se acostumar com isso. Para tentar reduzir o desrespeito às vagas de estacionamento para idosos e portadores de necessidades especiais, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal está realizando uma campanha de conscientização dos motoristas. A multa moral. Os carros estacionados de forma irregular recebem um cartão. Nele há um alerta advertindo sobre o desrespeito. A intenção nossa, é aplicar uma multa chamada de multa moral, onde as pessoas vão ser conscientizadas, vão ser lembradas, dos seus direitos e quando não abusar do direito alheio. Por enquanto é só um alerta, mas o motorista deve prestar atenção ao estacionar. Parar o carro em uma vaga exclusiva é uma infração prevista no Código Brasileiro de Trânsito. Há uma perda de pontos na carteira, são 3 pontos. Esse é o maior prejuízo, porque ela vai num somatório e depois pode levar até a perda da carteira, propriamente dita, Olha, não tem que aplicar somente multa moral, não. Tem que aplicar multa para valer, porque isso é um desrespeito. Eu já vi estudante de direito, numa das faculdades aqui na nossa cidade, estacionando na vaga de idoso, O cara estuda direito, mas descumpre a lei, a determinação e o bom senso. Multa, não é multa moral não, é multa para valer. E se você é idoso ou tem necessidades especiais, basta procurar a CEMOB para fazer o cartão, que é emitido de forma gratuita. O horário de atendimento é das 8 às 2 da tarde. Eleições 2014, a candidata do PT ao Senado, Fátima Bezerra, disse hoje que o acordão do PSB e do PMDB está na boca do povo. Ela disse que o PT tentou aliança com os partidos da base da presidente Dilma Rousseff e disse que o que há do outro lado, da chapa do PT, é o ajuntamento de partidos com várias candidaturas à presidência da República. A chapa dos adversários, segundo Fátima, tem candidato para tudo quanto é gosto. E ela disse que não mudou de lado, quer dizer, o PT não mudou de lado. O palanque do PT é 100% Dilma, o acordão está na boca do povo, declarou a petista em entrevista a mim, hoje no Jornal 96, da 96 FM, encerrando a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Fátima deu declaração em resposta a Vilma. Vilma
que no início da semana, numa das entrevistas, na rodada, chegou a dizer que havia, que a concorrente, aliás, Vilma é a concorrente de Fátima na disputa pelo Senado. E Vilma disse que os adversários não podem dizer nada da aliança do PSB com o PMDB, porque eles queriam a mesma coisa. A candidata do PT falou que a reforma política pode ser a solução para a crise de representação da classe política brasileira. Ela disse que a representação política do Brasil tem piorado bastante, ao ponto, tanto do ponto de vista da qualidade intelectual, como também do fisiologismo, do patrimonialismo. A reforma, segundo Fátima, a reforma política, é essencial para oxigenar o quadro eleitoral atual. Fátima Bezerra defende um plebiscito para a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva para tratar da proposta de reforma. Ela considera essenciais o financiamento público exclusivo de campanha e a incorporação de mecanismos de participação popular. A candidata do PT disse ainda que não teme os questionamentos éticos, por conta de escândalos como o Mensalão. Ela disse que esse assunto já está concluído, a investigação foi realizada, a sentença já foi proferida, disse que já tem gente cumprindo a sentença e que espera que esse tipo de ocorrência contribua para que o país possa realizar a reforma política ampla e profunda. Fátima Bezerra disse que vai priorizar o debate sobre a aplicação do Plano Nacional de Educação, já sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Ela defendeu a federalização do piso nacional dos professores. Para ela, estados e municípios não podem arcar sozinhos com os salários dos professores. Antes da discussão do novo Pacto Federativo, a candidata do PT falou que é necessária a aprovação de uma reforma tributária. Ela disse que não adianta falar em Pacto Federativo sem a reforma tributária. É preciso rever a quantidade de impostos cobrados no país, principalmente nos estados com as diferentes alíquotas de ICMS. Quando o assunto é economia, inflação beirando os 7%, juros de 11% ao ano, PIB de menos 1% e tarifaço depois das eleições, a candidata do PT se mostra otimista. Ela disse que o PT vai ganhar qualquer comparação com os indicadores dos governos anteriores ao do partido dela. Na era tucana, disse ela, a inflação era muito maior. Ela disse que a inflação hoje está no centro da meta, que é de 6,5%, e as taxas de desemprego são as menores da história. O presidente Dilma Rousseff tem tratado deste assunto com bastante seriedade, disse Fátima. Na próxima semana, aqui na Band, eu vou fazer uma rodada com os candidatos ao governo do Estado. Não perca, hein? No próximo bloco, eu vou entrevistar o coordenador do Movimento Articulado de Combate à Corrupção, Carlos José Cavalcante. Eu volto em instantes. O PRN acontece. O Movimento Articulado de Combate à Corrupção, Marco, está acompanhando o debate sobre o auxílio moradia pago a promotores e previsto para ser pago aos juízes e desembargadores. O benefício está sendo questionado no Tribunal de Contas do Estado. O meu convidado é o coordenador do Marco, Carlos José Cavalcante. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde. Qual é a primeira análise que o Marco faz dessa polêmica em torno do auxílio moradia ao Ministério Público? Bom, o Marco discutiu isso em reunião do seu colegiado, sobre a questão do auxílio moradia, não exclusivamente do Ministério Público, mas de uma forma geral. Então, daí deliberou-se algumas mas o caso em tela hoje é essa questão do Ministério Público também o Tribunal de Justiça. Então, esse inclusive foi o entendimento do Marco. O entendimento do Marco foi que a resolução do Ministério Público, ela não deixava clara essa questão do caráter indenizatório do benefício. Daí, o Marco oficiou ao Ministério Público de Contas para que investigasse a eventual irregularidade. É bom que a gente deixe claro que o auxílio moradia é legal, é constitucional, existe a previsão desse pagamento. Sim, mas não do pagamento de forma ampla, como Exato. Está se verificando. Por isso que o Marco se dirigiu ao Ministério Público de Contas para que investigasse. Aí o procurador-chefe, doutor Luciano Ramos, ele está examinando isso, a questão de como esse pagamento do benefício está sendo feito.
tanto no âmbito do Ministério Público como no Tribunal de Justiça, já que as resoluções das duas instituições foram semelhantes. Luciano Ramos, que é o procurador junto ao Tribunal de Contas do Estado, que esteve aqui no nosso programa, ele concluiu que é inconstitucional, porque passou a ser exatamente um acréscimo salarial para no caso, os promotores, e ele vê a mesma coisa para o Ministério, aliás, para o Tribunal de Justiça, como ele já solicitou a pagamento. Mas a análise ainda está sendo feita pelo Conselho, né? Pelos conselheiros, né? Do Tribunal de Contas. Do Tribunal de Contas. E o Marco vai aguardar. Então, é cautela Exatamente. nessa o Marco apenas discutiu a questão e encaminhou, porque o Marco não é uma instituição, é um movimento, é uma espécie de observatório do que está acontecendo. Uma espécie de ouvidoria, um trabalho de acompanhamento e observação, apontar também, né? Apontar e tomar providência, fazer com que as instituições que cuidam desses casos atuem, né? Que sejam provocadas. Exatamente. Né? Então... a questão do subteto dos servidores. A questão do subteto dos servidores também surgiu dentro do Marco. E o Marco tomou esse mesmo tipo de encaminhamento, quer dizer, encaminhou ao Ministério Público de Contas para que investigasse, e o Ministério Público de Contas solicitou ao governo do Estado as providências necessárias, inclusive junto às secretarias competentes, Secretaria de Administração e Secretaria de Planejamento, para que adotasse providências para que o teto fosse obedecido, uma vez que havia, segundo análises feitas no próprio portal da transparência, valores pagos acima do teto. O que é que diz a lei, Carlos José, nesse caso do subteto? O teto é que ninguém deve ganhar mais do que o teto previsto em lei. Então, se você tem um pagamento a maior do que aquilo, então a administração pública ela tem que agir no sentido de cortar e evitar esse pagamento. Evitar o pagamento acima do teto estabelecido. No caso da União, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. No caso aqui no Estado, né, ninguém pode ganhar mais do que o desembargador, que é o salário mais alto dentro do serviço público estadual. E assim também no município, você tem que respeitar o teto, né? Isso. Então, esse questionamento... Houve algum avanço nesse questionamento? Olha, nós não tivemos retorno. Inclusive, esse assunto está na pauta da próxima reunião, que é na quarta-feira, a reunião do colegiado do Marco. Quarta da semana que vem. Quarta da semana que vem. Nós teremos a reunião do Marco e nós teremos um retorno. O próprio procurador Luciano Ramos, ele vai trazer novidades sobre o andamento de como é que está essa questão. E também dentro dessa reunião nós temos vários outros assuntos que estão tratando, assuntos interessantes. Por exemplo, a questão preventiva da prevenção da corrupção. Nós vamos atuar na Cientec, a Feira de Ciência e Tecnologia da UFRN, então levar a sociedade a discutir um tema tão árido como é a questão da corrupção, mas no sentido de prevenção, do comportamento cidadão, questões que inclusive há pouco você falou, de pessoas que ao invés de obedecerem comportamentos éticos e até tem formação para isso, às vezes não cumpre com isso. Então a gente precisa mudar isso na sociedade. Eu falei aqui a questão de estacionar na vaga do idoso ou do portador de necessidade especial. Exatamente. Né? Outras questões que a gente também tem discutido é a questão do índice de transparência dos municípios. Vocês vão criar Nós vamos criar um ranking aqui no Estado. Né? Nós estamos já fazendo isso, o Marco incentivou, foi constituída uma comissão de instituições que fazem parte do Marco, o Tribunal de Contas do Estado, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público de Contas, quer dizer, essas instituições todas reunidas constituíram uma comissão e nós estamos preparando, seguindo inclusive uma métrica adotada pela ONG, uma ONG nacional, que é Contas Abertas, né? Então, ela já faz isso no nível nacional com os estados e nós vamos fazer isso dos municípios. Quer dizer, é um índice de transparência para ver quem está cumprindo a legislação direitinho, para quem Perfeito. Quem está dentro da lei. É uma forma de fazer com que o cidadão, porque o maior antídoto contra a corrupção e o desvio é a informação. A informação e a transparência. A informação. Por isso a informação ela chega de forma transparente. Se você tiver dados que disponibilizem numa linguagem cidadã, que é uma linguagem de fácil acesso, o cidadão pode atuar, acompanhar
cobrar, né, que fazer o seu papel. Então, isso que a gente quer. A gente quer que os municípios, as instituições de uma forma geral, mas no caso, o ranking é para os municípios. Então, que os municípios, a gente faça esse ranking e haja essa competição sadia para ver quem melhora o nível de informações. Aí isso vai melhorar. Com certeza a sociedade toda vai sair ganhando com isso. Vai chamar a atenção, o índice na verdade vai chamar a atenção da sociedade de uma maneira geral, da imprensa, para esse cumprimento das obrigações por parte de cada município. De cada município. E fazer com que o próprio cidadão, com a informação disponibilizada, ele possa acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Esse vai ser o primeiro ano, né? Quando é que o índice sai? A gente está até o final do ano, a gente deve estar com esse índice publicado, com o ranking, o primeiro ranking. E anualmente faremos isso porque aí vai começar essa competição, né? De ano para ano, vai se tentar aprimorar, cada município vai procurar aprimorar a informação ao cidadão. O Carlos José Cavalcante, ele é da Controladoria Geral da União e juntamente com o CGU, vários órgãos participam do marco. Quantas instituições participam do marco? Hoje são 25 instituições que participam do marco, né? Então nós temos todos os ministérios públicos, federal, estadual, de contas, do trabalho, as controladorias do Estado, a Controladoria do município de Natal, nós temos os Tribunais de Contas da União. É uma grande força-tarefa. Receita Federal, Polícia Federal. É uma força-tarefa. Nós já estamos, desde 2007, que o marco atua. Nós temos uma série de ações que foram desenvolvidas pelo marco que resultaram em avanços. A gente sabe que é um caminho muito maior para nós. O marco só existe aqui ou em todo o país? Não, o marco existe, marcos, até com o nome do marco, copiando o nosso, no Rio Grande do Sul e no Pará, se eu não me engano, nesses dois estados. Existem também os nossos congêneres, que são o foco. O foco começou na Paraíba, que é o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, mas existem outros focos também em Pernambuco, em Alagoas, Goiás. O mesmo formato. O formato, na verdade, é essa discussão. Mas o marco começou aqui? O marco começou aqui. O marco, inclusive, é o segundo do gênero no país. O primeiro foi o foco na Paraíba e logo em seguida veio o marco aqui no Rio Grande do Sul. Para encerrar, eu queria notícias sobre o pedido de impeachment da governadora Rosalba, que foi apresentado pelo marco na Assembleia Legislativa. Esse processo andou na Assembleia? Bom, nós tivemos o primeiro passo, que foi a questão da aprovação pela CCJ da admissibilidade do pedido. Em seguida, foi encaminhada à presidência para que fosse constituída uma comissão. Especial, né? É a comissão especial para o andamento desse pedido. O que nós temos informações, entramos em contato com a Assembleia e alguns falamos com o deputado e está parada essa questão. Essa etapa é que não andou. Não andou. E tanto é assim que na próxima reunião, nós vamos colocar... Dia 6, na semana que vem. Na próxima quarta-feira, nós estaremos discutindo a formação de uma comissão para visitar a Assembleia e pedir a agilização desse procedimento, porque o pedido foi feito, mas é preciso que a gente acompanhe e a sociedade também esteja mobilizada. Foi aprovada a admissibilidade, só falta agora caminhar na comissão e no plenário, né? Perfeitamente. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do Carlos José Cavalcante, coordenador do marco. Obrigado pela sua presença aqui e vamos acompanhar os assuntos aí em tela. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer ao cidadão esse trabalho que a gente desenvolve no sentido de que a informação seja disponibilizada ao cidadão, que o cidadão no dia a dia atue no combate a um mal que atinge toda a sociedade, que é a corrupção. Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Eu espero você na segunda-feira. Vocês vão ficar agora com o Boa Tarde Cidadão, Robson Carvalho. Dia 14 tem debate aqui na Band com os candidatos ao governo do Estado. Na semana que vem eu começo uma rodada de entrevista com os candidatos a governador. Até segunda, aqui na Band.